Gente, boa noite. Domingo, 7 horas da noite. Bem-vindos aqui nessa live que está começando agora. Muito bem-vindos. Quem está entrando, fiquem por aqui que a gente vai ter muita coisa interessante hoje. A gente vai falar sobre um conceito japonês que significa não, que chama um conceito japonês e faz parte de uma filosofia profunda. E eu quero saber se alguém aqui já ouviu falar em Ma, se alguém sabe alguma coisa de Ma, porque eu vou chamar daqui a pouquinho uma pessoa para participar. Oportunidade de conhecer também a Tori, para quem não conhece, já falei várias vezes da Tori aqui, e é sempre uma alegria estar com o Ivan da Tori, que deve estar chegando por aqui agora às 7 horas da noite. Então, mandem a live para quem vocês conhecem, para quem vocês querem que participe, e vão me dizendo aqui se vocês estão já por dentro do que é MA e o que vocês gostariam de saber. Zena, muito bom ouvir você. Obrigada, Zena. Kátia, boa noite. Uau, quanto tempo eu não te via. Rita, bem-vinda. É isso. Quem mais? Aqui, um monte de gente. Vou acenar para um monte de gente aqui. Geisa está dizendo que já ouviu falar nos filmes do estúdio Ghibli. Muito bom. Pois é, vamos falar sobre isso. Francisco, boa noite. Boa noite. Boa noite para o Rodrigo também. Por enquanto o Ivan não tá. Olha só, Rodrigo Exman, como eu vi aqui na nossa live, que honra. Rosane Pancararu, como estão todos aí? Como os Pancararu, bem-vinda também. Muito bom, hein? Deixa eu ver aqui se o Ivan está pedindo para participar. Ainda não, deve estar chegando. Oiê, Rô, bem-vindo. Boa noite, Nath. Também, Abel, boa noite. Álvaro, boa noite, muito bem-vindos. Já é um conceito de vazio. Antônio Ponto Barbosa está dizendo: o mar é um conceito de vazio. Será que o mar é um conceito de vazio? Será que é só isso que o mar é? Será que tem mais? Será que é como é esse vazio que a gente vai falar hoje sobre o mar? Como é que vocês andam de vazio por aí? Então, boa noite, Botini, bem-vindo também. Fala, Ivan. Boa Oi, noite. oi, Mai, tudo bem? Desculpa a demora. Instagram aqui Imagina. conectando. Boa Muito, noite. muito bom te receber aqui. Boa noite. E aí, eu já perguntei aqui se alguém sabe o que que é mar, mas antes da gente responder para muita gente o que que é mar, eu quero que você fale um pouquinho da Tori, porque o Ivan, para mim, gente, é sempre uma alegria imensa quando a gente está junto. A gente tem conversas incríveis. A gente está montando um projeto junto para 2026. A gente vai falar um pouquinho mais desse projeto hoje. E sempre que a gente faz as nossas reuniões que já estão acontecendo, sei lá, desde março, Ivan. Acho que sim. Na É. verdade, desde que a gente se conheceu, você me provoca com esse projeto que a gente está rabiscando. Pois é, então, desde 2022 eu estou provocando o Ivan e agora finalmente ele está cedendo a provocação aqui. Muito bom, vamos lá. Fala um pouquinho então da Tori primeiro, Ivan. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença nesse domingo noturno. A Tori, ela. É curioso a gente falar sobre o que é a Tori, porque ontem a gente celebrou 5 anos de Tori, né? No Day, momento mágico que a gente teve na Mori Chazeria. E ontem eu tive a oportunidade de mudar um pouco, ou na verdade acrescentar uma camada ao que é a Tori. Então eu geralmente apresento a Tori como uma escola de escrita criativa, tá? Uma escola cujo objetivo é revolucionar a forma como as pessoas se relacionam com a escrita, tirando de um espaço de medo e levando para um espaço de liberdade e prazer. Mas ontem eu inaugurei uma nova camada da Tori. E eu apresentei para quem estava lá e eu compartilho aqui com vocês hoje. A Tori é um movimento de pessoas que escrevem. Que Ela lindo! é um movimento, tem a questão de se mover, de uma coisa orgânica, de uma coisa viva. Então hoje a Tori é um movimento de pessoas que escrevem. Muito legal. E eu já participei de algumas oficinas da Tori, meu pai participa das oficinas da Tori, algumas pessoas da comunidade da Soumi participam das oficinas da Tori. E a Soumi tem muito a ver com a Tori, né? Eu acho, porque a gente está mexendo o tempo inteiro com criatividade, está mexendo com autoconhecimento.
está mexendo com essa autoinvestigação, mas mais do que isso também com um movimento de pessoas que estão dispostas, né, a fazer um mundo diferente, eu acho. E aí a gente está querendo, na verdade, fazer essa provocação aqui sobre o mar, porque esse conceito que vem lá do Japão traz para a gente esse contato com um mundo tão diferente, né? Que está literalmente do outro lado do mundo. Conta um pouco para a gente, Ivan, quando que você começou a se interessar pelo mar e o que que você sabe, o que que você descobriu sobre ele também. Uau! Eu acho que o mal, uma vez que você vê ele, você não pode viver. Eu acho que essa é uma primeira coisa, né? Eu, pessoalmente, eu entrei em contato com essa noção, né, pelo podcast da Pichi Koshimura, a Pichi no Japão. Ela tem um episódio em que ela fala sobre o mar e sobre a importância do mar na vida dela. É muito bonito isso também, porque não é só algo filosófico que fica num campo meio distante da nossa vida, mas ela fala como é que se aplica na nossa vida. E eu sempre me conecto com o mar dessa forma. E tem meio que uma sincronicidade muito poderosa que eu descobri o mar quando eu estava fundando a Tori em 2020, né? E quando eu escolhi o nome Tori, poucos dias depois eu ouvi esse episódio do podcast, porque mar e Tori tem tudo a ver, né? A gente vai Uhum. falar um pouquinho mais sobre intervalos e entre espaços, mas no Japão os Toris eles geralmente andam acompanhados, tem um primeiro Tori e um segundo Tori. E esse espaço entre os Toris, que são portais, é o espaço entre o mundo dos seres humanos e o mundo dos deuses, né? Então, quando eu soube que o mar estava conectado à autoria, eu lembro até de lacrimejar no carro. Eu estava ouvindo no carro em Atibaia, no meio da pandemia, a gente falei, que sinal, Vitori no meio de um episódio tão bonito quanto esse que a Pitty criou, né? E foi Não, assim e que eu entrei em contato. maravilhoso também, né? Só para quem não está habituado a ver, talvez para quem está em São Paulo, né, a imagem mais fácil de conectar do Tori, né, desses portais é a chegada no bairro da Liberdade, né? Que a gente vê aquele clássico portal ali. Ah, tá aí, ó, também na camiseta do Ivan, tá no meio É, dos comentários aí, mas tá aí, Tori. Muito bom. Porque eu acho que faz parte desse imaginário, assim, do que a gente está falando, do que é o portal, né? E o mar, que exato. é, né, MA mesmo, fico feliz que tenha isso até no meu nome, já me apropriando do mar, é, é um ideograma, né? Tem um desenho, né? Que também tem o portal no desenho, né? É isso, outra coincidência, ou sincronicidade, ou bruxaria, a gente brinca. É um ideograma composto de dois ideogramas menores, né? O primeiro é o portal que a Mari mencionou, e o segundo é um sol, né? E o Sol nasce justamente nesse vazio do portal, né? Porque a parte de baixo tem um vazio e dentro desse vazio tem um Sol. Então é um espaço onde nasce luz, calor, energia, vida, né? Então o próprio ideograma é uma poesia visual. É, e eu acho isso tão lindo, né? Porque, na verdade, só dar um oi para a Cíntia que entrou aqui também, falando: Oi, gente linda, oi, Si, bem-vinda. Eu acho isso tão lindo que na verdade, para mim, quando você falou a primeira vez sobre isso, já me veio de cara a imagem do nascimento, né? De dar à luz. Esse Sim, portal através do qual a mulher recebe e entrega a luz também, né? E tem um vazio ali, que é o próprio vazio do útero, que momentaneamente está preenchido por uma nova vida. E de repente ela é ele é um vazio potencial que se preenche e entrega literalmente uma grande novidade para o mundo, né? exato. Um novo ser que nasce do vazio. E essa é uma visão que algumas pessoas aqui já comentaram, né? Mas é entender o vazio não como ausência de sentido, mas a possibilidade de algo novo, de algo muito potente nascer. Eu acho que a gente tem uma relação muito ruim hoje em dia com o vazio, né? A gente tenta preencher todos os espaços, todas as brechas. A gente não tem nem mais intervalo, por exemplo, entre as reuniões, entre os calls, né? A gente vai fazendo tudo na sequência, vai scrollando a tela aqui, por exemplo, vai entrando uma coisa atrás da outra, a gente nem absorve direito aquilo que a gente consome. E o vazio tem nos feito muita falta, né? Exato. E eu acho que até fazendo essa ponte, né, com o vazio em nossas vidas, eu acho que a escrita tem a ver com isso. A escrita é uma geradora de vazios, de intervalos, em que a gente pode se reconectar a quem a gente é. E aí, já puxando o assunto para o Matalks, né, a gente está convidando vocês para fazer isso presencialmente.
né? Para a gente ter esse momento de respiro, de intervalo, em que as coisas de fora ficam lá fora e a gente pode se concentrar nesse vazio de dentro, que é um espaço de fertilidade, não é um espaço de ausência, né? Então a gente está ressignificando o que é a palavra vazio. Eu gosto de pensar que esse vazio é um vazio que respira, né? É um vazio que tem pulsação, é um vazio que tem um ritmo, que é puro potencial mesmo, né? E é o vazio da página em branco, que pode ser muito angustiante, né, para quem está tentando escrever algo, mas que também é a possibilidade total, né? O que eu posso fazer numa página em branco? Tudo aquilo que eu quiser, tudo aquilo que eu sonhar, até eu concretizar e colocar no papel. Daí já vira uma outra coisa, né? Já nasce. E esse Talks, a gente está, que vai ser no domingo que vem, né, dia 21 de setembro, no pavilhão japonês, a gente vai fazer 3 encontros. Eu e o Ivan vamos receber vocês lá no pavilhão japonês, aqui em São Paulo, das 10 ao meio-dia e meia. E a gente quer propor uma experiência vivencial, como são as experiências tanto da Soumi quanto da Tori, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o mar e vamos dividir, né, em 3 encontros, porque o mar pode ser vazio, mas o mar também pode ser intervalo e o mar também pode ser integração de polaridades, né? Então, cada um dos encontros vai ter um mote específico para a gente se aprofundar mais. E esse primeiro vai ser sobre o vazio. E a gente vai conversar bastante e trocar muita ideia sobre como a gente pode usar os espaços. Primeiro, como a gente pode fazer para ter mais espaços vazios na nossa vida com esse vazio de potência, né? E depois a gente vai fazer uma experiência no corpo, de sentir o nosso vazio. Eu vou trazer uma técnica de eutonia para a gente poder vivenciar o nosso vazio no corpo. E depois o Ivan vai fazer um exercício de escrita, né? Vai convidar as pessoas a escreverem. Perfeito, gente. Então é isso. Até para puxar uma fala da Mari, o que a Mari viu de comum na Tori que está na Soumi, eu vejo na Soumi que já está na Tori, que é esse espaço de cura, de autocuidado, de autoconhecimento. Então eu estava aqui preparando o nosso encontro, Mari, e eu percebi que o Ma Talks nasce do entre espaços entre Soumi e Tori, É né? verdade, né? Então é uma zona comum entre nós. E o Matox nasce disso, né? E é só para já avisar as pessoas que todo mundo é bem-vindo nesse evento, não precisa ter nenhum preparo, nenhum contato prévio com a escrita. Essa é a nossa função de conduzir vocês passo a passo, com gentileza, com acolhimento, para que vocês entendam a escrita como esse espaço de potência, de expressão, um espaço de né, de respiro da vida, dessa máquina que pode virar rotina, né? Então a gente quer justamente desacelerar. E eu quero provocar um pouco as pessoas, né, para perguntar aqui, quem está presente na live, como é que vocês estão vivenciando esses espaços na vida de vocês? Está faltando tempo vazio, né? Eu me lembro que na pandemia eu fazia aula de dança com uma professora sensacional, que é a Cláudia Souza, e a Cláudia tem uma técnica chamada movimento integrado, né? E quando a gente ficou em casa, ela falava assim para mim, Mari, eu estou sentindo muita falta das transições, de ir de um lugar para o outro. E aí foi muito interessante, porque ela me deu uma dica e eu comecei a usar essa dica e tem tudo a ver com o mar. Ela falou: sabe o que eu tenho feito? Eu tenho parado embaixo de cada batente da minha casa. Então, quando eu vou, por exemplo, da cozinha para a sala, eu passo embaixo do batente da porta e vivencio aquilo como um portal para uma nova entrada. Porque como eu não saio de um lugar, né, não saio da minha casa, eu preciso sair, por exemplo, da cozinha para ir para a sala. Preciso sair da sala para ir para o quarto. Preciso sair do quarto para ir para o banheiro. E aí ela trouxe a consciência dessas transições, porque tudo ficou muito misturado, né? Então, como é importante a gente trabalhar com esse conceito do mar, para a gente entender que, por exemplo, a gente vai sair aqui dessa live daqui a pouco, e aí, sei lá, a gente vai jantar com a nossa família, ou algumas pessoas vão ligar a televisão para ver o Fantástico, outras pessoas vão sair para encontrar com os amigos, outras pessoas vão já se preparar para dormir, porque amanhã vão acordar muito cedo. Mas como é que a gente faz essas transições, né? Exato, Mari. Você me fez pensar em algo muito simples, né? Quando eu vou explicar o que é o mar, eu me inspiro muito numa explicação que eu recebi do Takashi Sensei, né? Que é um professor de japonês, da 1, 2, 3 japonês. E ele lembra que ele explicou o mar com silêncio.
E ele falou que no Japão, quando as pessoas conversam, existe mais, é mais comum ter um silêncio entre as falas, né? Nós que viemos de uma cultura ocidental, que a gente se corta e não ouve a pessoa falar até o final, a gente estranha isso, né? E esse intervalo, esse silêncio, esse entre espaços é justamente um espaço para a gente absorver o que a outra pessoa falou. É uma reverência ao que a pessoa falou. E no japonês, o verbo geralmente ele vem no final. Né? Isso é uma coisa que parece que a mecânica da língua já estava prevendo má. Se você não ouve a pessoa até o final, você não sabe qual é o verbo da frase dela. Logo, você não pode entendê-la por inteiro. Né? Isso eu acho que é mágico. E a gente tem muito a aprender com isso, né? A escutar o outro e a se escutar. Nisso que você falou, né? Vou acordar, tomar café e começar meu trabalho. Tá, mas eu já vou começar como se fosse um contínuo? Não, eu vou dar uma respirada, eu vou sair, fazer um exercício, ou até só um segundo de concentração para falar, estou começando outra etapa do meu dia, né? Senão a gente parece que vira máquinas, né? Computadores que estão acumulando tarefas e a gente precisa entender que a gente é um corpo vivo, né? E corpos vivos precisam de respiros. Todo ser vivo, né? Precisa de inverno, de hibernação. Então me fez É, pensar nisso. você está falando isso, né? Tô lembrando de várias coisas. A primeira era do meu tempo na TV, né? E o quanto a gente era cobrado quando a gente estava no ar para não deixar nenhum espaço vazio. Nossa. Porque era justamente isso, assim, dá uma sensação de erro, né? Você De fica quieto, constrangimento. sei lá, a pessoa tá ouvindo a TV, de repente tem um silêncio na TV, a pessoa olha, e eu achava até legal, porque daí a pessoa vai parar para prestar atenção, né? Se ela tá cozinhando, tem um silêncio, ela vai olhar, vai falar, opa, aconteceu alguma coisa. E às vezes isso é muito louco, porque, sei lá, tem uma reportagem que te emociona. Como é que você se obriga a falar alguma coisa logo depois, né? Tem esse respiro, tem o respiro do entre mesmo, do que você falou, dessa magia, né? Eu gosto muito de um livro chamado On Becoming an Alchemist, Se Tornando um Alquimista. E ela tá falando de alquimia, obviamente, e ela diz uma coisa muito legal. Ela fala que no Harry Potter, como é que o Harry Potter chega em Hogwarts? Ele entra na plataforma 9 3 quartos. Então, ele está no entre a plataforma 9 e a plataforma 10. Ele não está nem na 10 nem na 9. E ela fala justamente por que que isso acontece? Porque a magia está no entre. E eu acho que o Japão tem muito a nos ensinar nessa história do entre, porque o Japão, ao que me parece, pelo menos do lado de cá do globo, é que ele é um país focado nas relações, né? Tanto nas relações que a gente vive é, entre pessoas, mas entre o grande coletivo, que é toda a população do Japão, né? É um país menos focado no indivíduo, eu sinto isso, e nas relações também entre as coisas. Me parece esteticamente, você vai olha para um jardim japonês, parece que tudo ali está se relacionando com tudo, né? Tem essa harmonia que É, faz muito bem, né? Traz uma paz pra gente. é. Eu já fui 5 vezes ao Japão. E a sensação que mais me marca é quando o avião pousa, eu já me sinto diferente. Parece que baixa uma paz, assim, tem uma harmonização interna. Você entra na parte, como é que chama? Na alfândega para mostrar seu passaporte e é um silêncio, uma organização, uma paz, né? E parece que todo mundo respeita esse espaço coletivo, né? Então tem muito isso essa ideia de harmonia. E eu precisava só lembrar, Mari, que a própria concepção de Má é uma leitura vem da professora Michiko Okano, né? Que é uma professora que está aqui no Brasil e ela faz essa leitura e traz para gente essa classificação de Má como vazio e também Má como intervalo, que depois se desdobra intervalo como entre espaços e como coexistência, né? As polaridades. E eu falo isso porque eu estive no Japão esse ano e eu comecei a dar aula sobre Ma para japoneses. E eles falaram: Nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar de Ma assim, né? E isso é uma coisa que o Japão tem que muita coisa não é dito verbalizado, é sentido e vivido, é sinestésico, sabe? Então é muito louco essa troca cultural, né? Que a Michiko Kano é descendente de japoneses e ela interpretou o Ma aqui no Brasil e eu levei o Ma de volta reinterpretado para o Japão, para outra geração. Enfim, eu queria só mencionar isso porque eu achei muito potente nessa troca, né? Então é nesse entre espaços entre Brasil e Japão que luzes se acendem, eu sinto.
E ela mesma fala isso, né? Que se você perguntar para um japonês o que é o mar, muito provavelmente ele não vai saber te explicar, né? É isso. E eu É, perguntei, gente, o que que é mar? É, japonês, me expliquem. Aí eles olharam assim, "Ah." E aí alguma coisa com vazio, mas assim, é o que a Michiko Kano fez foi estruturar isso numa lente, né, pra gente entender melhor, pra gente aprender melhor. E mesmo assim, ela fala que é uma noção, mais que um conceito, né? Conceito é uma coisa mais fechada, é uma noção, é algo que se esparrama, né? E a gente tem que sentir o mar, né? E as pessoas sentem o mar. eu gosto disso, algo que se esparrama. A Cíntia está falando aqui, Ivan, ó, acho um desafio abrir espaços ou nos permitirmos usá-los na rotina. Parece que a gente entende a pausa e os espaços como pausas, o que é um equívoco, mas é como eu percebo e tenho evitado. É interessante isso, né, Si? Eu não sei como é que foi a sua infância, mas eu percebo muito que eu tenho uma infância, que eu tive uma infância condicionada a preencher espaços. Então, sei lá, segundas, quartas e sextas, natação, depois inglês, depois não sei o quê. Aí saía da escola, fazia isso. Então, o tempo inteiro. E minha mãe sempre dizia que eu tinha muita dificuldade de ficar sozinha, então eu acho que ela arrumava muitas atividades para eu fazer para que eu não precisasse ficar sozinha. E aí ela ia botando coisas na minha rotina para poder ocupar os meus espaços e deixar que eu tivesse entretida ali para que eu não precisasse ficar falando para ela, mãe, vamos brincar, mãe, vamos fazer isso. Então, eu cresci com essa dificuldade de dar espaço para mim mesma, assim, né? Com essa tentativa de preencher tudo. Depois que eu comecei a trabalhar até com o Fernando Rocha, ele sempre falava, Mário, nunca vi alguém que preenche tanto espaço quanto você na rotina. Então, eu não sei se eu entendi se o que você falou, mas você está dizendo, né? Você acha espaço, você acha desafio abrir espaço ou nos permitirmos usar na rotina como pausas. O Ivan caiu, daqui a pouco ele volta. O que é um equívoco, mas como eu percebo e tenho evitado. Porque talvez o abrir espaço parece que você não está fazendo nada, né? Talvez seja essa a sua interpretação. Me corrija se eu estiver errada. Fale aqui o que que você tá, o que que você quis exatamente dizer com isso. E outro dia eu estava num grupo de mulheres, né? E elas estavam dizendo exatamente sobre isso, essa dificuldade de se permitir não fazer. E eu acho isso muito curioso, porque a gente faz tanta coisa e a gente deveria muito ter essa possibilidade de não fazer, né? Voltou? Boa. Voltei do meu mar, desculpa. Boa, maravilhoso. Eu estava aqui falando, estava perguntando para a Cíntia se era isso que eu tinha entendido, né? De se ela sente que a dificuldade dela é de abrir espaço, porque ela parece que ela não está fazendo nada, e aí vem essa culpa de não fazer nada, né? Essa noção de que tem que produzir o tempo inteiro, que eu acho que essa é um grande mal da nossa sociedade, né? Essa sociedade do fazer, 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 desse vício no fazer, para ter, para acumular, acumular, acumular. E depois a gente nem sabe o que que a gente faz com tudo, né? Então, eu acho que o mar vai muito nessa contramão, né? É uma noção que se esparrama, como você disse, absolutamente necessária para os dias contemporâneos, né? Exato, Mari. Essa questão de uma cultura de produtividade que às vezes a gente nem nomeia assim, né? Mas a gente internaliza ela, né? Os vazios se tornam momentos de aflição. Nossa, não estou fazendo nada. Preciso consumir uma série, preciso scrollar, preciso consumir informação. Acho que até o nosso corpo, eu tenho dificuldade às vezes de, nossa, eu sou empreendedor, né? A gente sempre tem trabalho, né? E aí criar esses vazios é muito importante. E pouco a pouco eu tenho, na verdade, cada vez mais eu tenho visto o mar como um antídoto filosófico a essa cultura de hiperprodutividade, né? O Ailton Krenak fala, né, que a vida não é para ser útil, ou a gente que quer tornar tudo útil, que tudo tem que ter um objetivo, um pragmatismo, e a gente tem que refletir sobre isso para não cair nesse moedor, né? Porque é uma esteira rolante que se a gente entra, a gente fica preso nela, né? E eu acho Total. que o mar é essa quase que essa varinha de condão de falar, nossa, estou vendo o vazio e ele não é um monstro, né? O vazio é um aliado ao meu processo de existência, de cura, de respiro mesmo, de bem-estar. Não, e dando até um pequeno spoiler da minha parte, né, do que eu vou trazer lá no pavilhão japonês no próximo domingo, é a gente entender que o vazio existe no universo. Né, a estrela mais próxima do Sol fica a 4,2 anos-luz do Sol.
E se a gente pensar numa unidade de medida que a gente consegue conceber, né, 100 quilômetros por hora, mais ou menos, se a gente estiver na estrada, se a gente fosse percorrer essa distância, 100 quilômetros por hora, a gente levaria 45 milhões de anos para chegar entre o Sol e essa estrela. E isso significa que a gente andaria 45 milhões de anos de carro no vazio galáctico. Então a gente olha o universo e acha que ele é cheio de coisas, mas ele é muito mais cheio de vazio. E se a gente pensar na gente, né, porque nós somos o nosso microcosmo é um reflexo desse macrocosmo, a gente tem, né, as nossas mais minúsculas moléculas, os nossos átomos, feitos de prótons e nêutrons no núcleo, e uma órbita de elétrons rodando num vazio imenso. Se esse núcleo de prótons e elétrons fossem do tamanho de uma bolinha de golfe, né, uma bolinha de tênis, por exemplo, os elétrons estariam a uma distância de centenas de quilômetros. Então, a gente tem que pensar que a gente é muito mais vazio do que cheio. E aí eu fui estudar um pouco, Ivan, para a gente trazer lá para esse encontro do pavilhão, quando é que a filosofia ocidental, né, porque a oriental é muito diferente, começou a entender o vazio como angústia. Então, tem uma mudança que acontece em um determinado momento histórico, em que a gente deixa de ver o vazio como parte integral do nosso universo e, portanto, também do nosso ser, como algo que nos causa angústia. E eu acho interessante, porque tem algumas pessoas, né, que experimentam essa sensação quando a gente está falando de universo e desse tamanho, né, de que a gente é poeira cósmica nesse universo gigantesco, cheio de galáxias. Tem algumas pessoas que encontram uma sensação de insignificância e que essa insignificância traz uma angústia. Para mim é muito o contrário, assim, a minha vivência de pensar que o universo é tão grande me traz uma humildade repleta de pertencimento. Eu não sei como é que é para você. Eu não experimento uma sensação de angústia por pensar no tamanho do universo. Não, eu também, Mário. Eu tive essa reflexão há alguns meses. Eu tenho estudado Darwin, né, a evolução das espécies, porque eu amo biologia, assim. Eu quase fui biólogo, mas eu tenho uma relação poética com a biologia. E quando eu tenho consumido alguns conteúdos sobre a evolução, como é que os seres vivos se desenvolveram, eu falo, gente, aquela coisa alguma coisa, muitas coisas tiveram que dar certo para eu estar falando com você nesse momento aqui, né? Das espécies mudando e o ambiente selecionando e a gente chegar aqui. E eu falo, nossa, então o fato da gente estar aqui já é um milagre, né? Muito além de milagre enquanto sentido religioso, mas religioso é um acontecimento extraordinário, né? E eu trabalho com escrita criativa há 5 anos e eu me maravilho a cada oficina com os universos que habitam as pessoas, né? E quando esses universos eles dialogam e dançam juntos, nossa, é uma explosão. Foi assim ontem, né? Seu pai estava lá, a gente viu. É, é como se cada pessoa fosse galáxia, feita de várias partes de vários planetas. E as galáxias, se elas se entrecruzassem, elas dançassem juntas, né? E a gente tem que pensar que a nossa galáxia, a Via Láctea, está cruzando com a galáxia de Andrômeda nesse momento. Então as coisas não são estanques, isso é uma criação da nossa mente, de um pensamento dualista, binário, né? Que separa o bem do mal, o preto do branco. E a gente tem que entender que o mar nos traz uma cultura de nuances, né? E nós, seres humanos, somos nuances. A gente tem várias facetas, a gente agora você é a Mari da Somi, daqui a pouco você é a Mari mãe, daqui a pouco você é a Mari companheira, daqui a pouco você é a Mari escritora, e para mim vale a mesma coisa, né? Uhum. Então eu acho que é isso, nós somos galáxias que dançam juntos e juntas, e a gente cria luz nesse processo, né? Eu sei que eu estou muito metafórico, mas quando a gente está numa oficina de escrita criativa é isso que eu sinto, assim, é assim que eu interpreto. Eu adorei essa tua. Já imaginei logo uma supernova, assim, dessa junção das galáxias, e essa explosão de cores iridescentes viajando pelo vazio do nosso universo infinito. Maravilhoso. Agora, vamos falar um pouquinho, Ivan, porque eu acho que as pessoas têm dúvidas, assim, elas começam a perguntar. Ah, a gente tá bom, então a gente vai ter um evento, só para quem está entrando agora na nossa live, né? A gente está falando sobre essa noção que vem lá do Japão, que é o Ma, que tem a ver com esses espaços, com esses vazios, com esses intervalos que a gente está tanto precisando na nossa vida
para trazer um pouco de respiro. É um vazio que não é a ausência, mas é um vazio de potência, de potencial, né? Um vazio de uma presença sutil que pode gerar novidade. E aí a gente vai fazer um evento no pavilhão japonês domingo que vem, dia 21 de setembro, das 10 ao meio-dia e meia, e as pessoas estão querendo saber, bom, é para mim esse evento? Como é que eu faço para participar? Eu coloquei o link já aqui, Iva, fixado nos comentários, que é o link para que as pessoas possam se inscrever depois no final da live, para clicar já nesse link e aí se inscrever no Matalks. Mas é para mim esse evento? Como é que eu sei? Como é que você diria assim? Quem que deveria ir? Quem que não deveria ir? Perfeito. Bom, começando pela parte da escrita, né? Muita gente fala, nossa, um evento que vai ter escrita criativa, mas eu não sei escrever, escrever não é para mim. E eu sempre digo, eu falei ontem para os participantes do Tory Day, né? Escritor ou escritora é a pessoa que escreve, né? Você colocou a caneta no papel para se expressar, você se torna, na visão da Tory, na filosofia da Tory, você se torna escritora ou escritor, tá? Você pode estar confundindo com autor ou autor, né? A pessoa que publica livros e que se dedica profissionalmente a isso se torna autor e autor, né? Mas no universo da Tori, que é isso que a gente vai levar para o Matalks, você estando lá e você sendo você já é o suficiente. O resto é com a gente, né? Então, se você tem alguma coisa te chamando nesse evento, não se preocupe, você não precisa de diploma de letras, de ter publicado nenhum livro. O importante é você estar e a gente vai conduzir vocês por essa jornada, tá? A gente já fez mais de 1.000 oficinas, na teoria a gente fez 1.075 oficinas com a de ontem, e a gente aprendeu a gentilmente conduzir pelo caminho da escrita. Então, se você se conectou com o vazio, se você está em busca de si, se você quer um respiro do seu dia a dia e se encontrar com você e com a gente, então esse evento é para você. E eu acho assim, tem uma coisa que eu acho tão mágica no jeito como você conduz as oficinas, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, vou ter que escrever, vai ser uma tortura. Só que nas oficinas da Tori, as escritas duram em média 7 minutos, 9 minutos. Então, é assim, quando você parou para pensar, você já acabou o que você tinha que escrever, você fala, nossa, mas já acabou o tempo, agora que eu comecei, né? Então, e também acho que isso ajuda muito, isso que você acabou de falar, né, Ivan? Porque a gente às vezes tem uma autoexigência tão grande, que a gente quer começar a escrever e já virar autor, né? Já começa a pensar, não, mas eu vou escrever para quê se eu não vou publicar? E eu acho que isso é uma forma de você colocar essa pausa no seu dia a dia. Às vezes você vai escrever só para organizar a ideia, às vezes você vai escrever para poder entender o que você está sentindo, às vezes você vai escrever para poder elaborar melhor os seus pensamentos ou uma conversa difícil que você vai precisar ter. Esse ano, a gente fez no unboxing, né, que é uma das jornadas de autoconhecimento da SoulMe, a gente trabalhou com o Caminho do Artista. E o Caminho do Artista é um livro que fala muito da escrita e fala muito de outras técnicas criativas e faz uma exigência para quem segue as 12 semanas do Caminho do Artista, que são as páginas matinais, né? Que são 3 páginas. A primeira coisa que você faz quando você acorda é despejar, né, drenar os seus pensamentos, escrevendo sem parar para pensar aquilo que está na tua cabeça. Pode ser aquilo que você sonhou, ou pode ser aquilo que você ainda tem para fazer durante o dia inteiro que está pela frente, ou os seus pensamentos que te deixaram insone também e que você vai ali descarregar. E eu não parei de fazer, né? Desde março a gente começou, eu continuo, a jornada já acabou, mas eu continuo fazendo as minhas 3 páginas matinais. E é muito impressionante, né? Porque eu sinto que as páginas matinais, elas te ajudam muito, pelo menos me ajudam muito, a diminuir a ruminação mental. Então, tanto trazem organização para aquilo que eu sei que eu preciso fazer, até para dizer para mim mesma que horas que eu vou fazer aquilo, quanto para planejar as pausas que eu sei que eu preciso para ter mais saúde, mais bem-estar, mais tranquilidade, e até para elaborar algumas coisas que eu não. Assim, elaborar significa tomar consciência de coisas que estão no inconsciente, muitas vezes, e que se elas aparecem, sei lá, uma semana seguida nas páginas matinais, tem que parar e falar, cara, isso aqui não está sumindo das minhas páginas matinais. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso aqui, porque já faz uma semana que isso aqui está aparecendo. Significa que está ocupando meu espaço mental, né?
Então, a gente agora está trabalhando no unboxing com o Kybalion, que é um livro sobre filosofia hermética, que fala muito sobre essa história da transmutação mental, de como é que a gente consegue melhorar a vibração dos nossos pensamentos, né, para poder ter mais clareza mental e, enfim, mais autoconhecimento para poder não contribuir com essa corrente de lama, de lodo que o mundo está muito nesse caminho, né? E eu sinto que quando a gente consegue identificar padrões mentais ou preocupações que são frequentes, a gente e mudar, né, fazer algo, né, concreto na vida da matéria para tirar aquela preocupação de cena, se tiver ao nosso alcance, isso já melhora muito, né? E a escrita é uma ferramenta muito poderosa para isso. Exato, Mari. Eu estou nesse momento finalizando a redação da metodologia Tori, né? Então a gente está criando um livro de referência para refundar essa relação com a escrita. Você descreveu bem, né? Tem gente com censura, com medo, com pavor de escrever, né? Eu ouvi um dia numa oficina uma história. Na verdade, eu perguntei para as pessoas: define em uma palavra a sua relação com a escrita. Algumas pessoas falaram liberdade, expressão, prazer, imaginação, e uma delas falou tortura, Uhum. né? E essa pessoa contou que quando ela aprendeu a escrever, sempre que ela cometia um erro de ortografia ou de gramática, ela tomava uma palmada na mão, né? Uau! Obviamente que era uma forma de educação muito antiquada, mas ela Uhum. associou a escrita à dor. Claro que esse é um exemplo extremo, né? Infelizmente, cada vez menos a gente tem isso, mas muita gente associa uma dor psicológica na hora de escrever. Até pensando que a nossa experiência máxima, né, com a escrita é a redação de vestibular, que tem ali, sei lá, hoje 30 linhas. Então é um quadrado, assim, né? E a gente fala na Tori, o seu texto ele pode ter uma linha, pode ter três, pode ter 10, né? Seja, seja o que tiver que ser, né? Então tem a escrita para o vestibular, que é uma, mas tem uma escrita que é mais ampla, que é uma escrita enquanto ato humano, né? Então a escrita te acompanha na alegria e na dor. É isso que eu gosto de dizer. Sabe quando a gente discursos de casamento, você aceita essa pessoa na alegria e na dor. Cara, a escrita aceita, porque ela vai te ajudar a deixar de ruminar, a tratar dores, mas na hora de se divertir, que é o que eu tento trazer muito nas oficinas, ela também vai estar presente, né? Ela vai evocar o artista interior que a Julia Cameron tanto fala no To- caminho do artista. Total. E eu gosto do que você me contou também, que você está escrevendo nesse livro, né, para fundamentar. Não, não para fundamentar, você usou uma palavra, qual é? Refundar a relação. Para refundar a relação com a escrita, que eu gosto muito do que você me trouxe, que a escrita é uma biotecnologia. É. Eu adorei quando você me falou isso, porque né? É uma tecnologia humana. É tecnologia de quem tá vivo, Mari. Eu adoro biologia. Essas três letrinhas, bio, para mim elas têm uma beleza, uma poesia assim monumental. E eu descobri isso numa oficina que eu fiz esse ano para um laboratório de química, né, para pesquisadores que precisavam escrever seus artigos. E eu estava pesquisando para preparar esse evento e eu falei, cara, eu estou trabalhando com gente que trabalha com biotecnologia. A escrita é a tecnologia de quem está vivo. E essa é a palavra que eu trago muito nas oficinas, é vitalidade. As pessoas saem de oficinas, ou pode ser de dança, não estou falando só da teoria, mas quando você entra em contato com essa potência que nos habita, a gente sai viva, a gente se sai, parece uma criança com vitalidade. Né? Por isso que eu amo essa ideia de escrita como uma biotecnologia. Maravilhoso. Ó, e tem um depoimento, deixa eu correr aqui nos comentários de volta para tentar achar de alguém que participa a Lira de A Lira, Setaro. Lira. O breve tempo entre cada brincar com a escrita da Tori é um olho d'água. Adorei. Parece pequenino, mas é tão profundo. Não há espaço para a racionalização das ideias. Nossas crianças se divertem. Obrigada, Lira, pelo seu depoimento. Sinto mesmo. É, inclusive, Mari, a Lira, ela é escritora da Tori e ela fez parte de um grupo que se chama Ma. que legal. É. Ó, Márcia, papai era canhoto, teve a mão amarrada na cadeira para que escrevesse com a mão direita. Teve Nossa. dificuldade em escrever e se tornou ambidestro. Uau! Bom que ele conseguiu se tornar ambidestro, né? Mas imagina esse trauma. É impressionante isso, né? Como essas histórias que relacionam a educação, a maneira como as pessoas foram educadas, bem entre aspas aí, né? Com aquilo que depois vira dificuldade de soltar a potência criativa, né?
É, Exato, Mari. Inclusive, ontem eu compartilhei com um grupo do Tori Day os 3 valores da Tori, né? Porque eu comecei a estruturar isso na metodologia, foi a primeira vez que eu compartilhei. E eles são, primeiro é gentileza. O primeiro de todos é gentileza, né? Porque eu escutei tanta história de gente traumatizada, que falava que talvez errado escreveu, que não servia para nada. E é isso, a gente tem que, eu acho que é um valor mesmo. A gente tem que fundamentar a nossa forma de se relacionar internamente e externamente pela gentileza. é. Que importante isso, né? E o japonês tem uma palavra também. Até o Clóvis de Barros Filho escreveu um livro, né? Chama Shinsetsu. Como é que fala? Sobre a gentileza, sobre a história da gentileza no Japão. Shinsetsu, acho que eu não conheço essa. A Lira deve conhecer porque a Lira estuda muito japonês, mas eu tô Esse ainda. livro, esse livro, o Clóvis fala que ele começou a estudar esse Ah, conceito no Japão. Como fala? Shinsetsu. 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 Eu não sei se você já leu, mas eu li esse livro e ele fala de uma coisa muito bonita. Que ele fala que ele teve a ideia de escrever esse livro quando ele estava voando no Japão e para algum lugar, pegando um voo para algum lugar, e um japonês na frente dele, naquelas cadeiras apertadas de avião, olhou para trás e perguntou: Você se incomoda se eu abaixar o banco? E ele falou, cara, em que outra cultura do mundo alguém vai pensar em quem está atrás para abaixar o banco, né? E aí ele ficou tão encantado com aquilo e ele disse, não, não me incomodo. Mas mesmo assim ele acha que o cara percebeu que ele era grande, né? E o cara não abaixou. O cara, mesmo com a resposta negativa, não abaixou. Então, esse pensamento, né, de cuidado com o outro chamou muito a atenção dele e ele decidiu escrever esse livro sobre a gentileza no Japão. E demais, Mari. E tem outro conceito japonês, uma noção japonesa que é o omotenashi, né? Que é geralmente traduzido como hospitalidade. E é um pouco essa ideia de Hum, você prever, como eu leio, né? Prever as necessidades que a pessoa ao seu lado talvez nem saiba que vai ter ainda. Né? Então foi o que uhum, aconteceu, né? Esse senhor, ele olhou para quem estava atrás e talvez ele se incomodaria, mas antes de tomar qualquer ação, ele já previu isso, né? uhum. A Lira já citou aqui o motenashi japonês, exatamente, né? A Lira tá É. sincronizada. E eu ia falar alguma coisa de omotenashi, mas eu esqueci. Não, que Vai você voltar. prevê as necessidades do outro e se Isso, antecipa, né? e se antecipa, né? Então é aquela ideia, você chegou num lugar de um dia frio, já chega com um chá, né? Tinha outro exemplo que vai vir É ainda, mas eu interessante, esqueci. mas tem uma amiga minha que passou recentemente agora por uma situação muito delicada, porque teve um filho prematuro. E ela ficou, a criança ficou internada alguns dias. Tanto ela ficou internada antes para esperar para o bebê nascer em segurança, para tentar atrasar um pouco o parto, e depois o bebê também ficou internado alguns dias. E ela fez um post recente que eu vi, que eu achei muito interessante, que ela falou sobre essa história da ajuda. E ela falou justamente sobre isso, que eu acho que tem a ver com o que você está falando de omotenashi, que é como é que as pessoas, numa situação como essa, podem se antecipar aquilo que você precisa. Ela falou, quando a gente está passando por situações difíceis, né, e desafiadoras, às vezes fica até difícil para a gente organizar as ideias e saber como pedir ajuda. Então, muitas vezes as pessoas escrevem e falam assim: olha, estou à sua disposição, me diz o que você precisa. Mas é tanta coisa na tua cabeça que você nem sabe dizer o que você precisa. E aí É. ela estava justamente elogiando as pessoas que mandaram fazer compras no supermercado, que entregaram, sei lá, um chocolate para ela num dia que ela estava na UTI acompanhando o bebê. Teve uma outra pessoa que levou para o hospital uma máscara para ela poder dormir sem ver as luzes do Nossa. hospital. Então, essa história de imaginar o que o outro está precisando e oferecer. É muito bonito isso mesmo, né? Exato, Mari. Eu lembrei o caso, porque a primeira vez que eu fui para o Japão, eu fui de mochilão e eu viajei por vários locais. E eu sofri um acidente de bicicleta nessa viagem, né? Eu Hum, literalmente capotei, porque no Japão os freios são trocados, né? O freio dianteiro é do outro lado. E eu tava com a aham. mentalidade brasileira, né? E aí, Nossa. quando eu tava me aproximando de uma criança, aí eu falei, vou desacelerar devagar. Aí primeiro eu acionei o freio que seria o traseiro, só que era o dianteiro. Então a Putz. bicicleta ela parou, literalmente eu fiz uma acrobacia e caí de costas no chão. Ralei o braço, fraturei a costela, enfim. Felizmente eu estava com um capacete. Eu decidi continuar essa viagem, graças a Deus, porque senão eu acho que eu não teria Tori, porque tudo era muito importante. E aí eu estava num hotel, assim,
literalmente lambendo minhas feridas com dor, assim. Eu tava com um baita machucado aqui no cotovelo, né? Sabe quando você tá com dor e você tá mal-humorado, tá chovendo, tá frio? Mari, do nada, no saguão do hotel, me chega uma mãozinha com um pacote de band-aids da Hello Kitty. Era uma criança, assim, de acho que tinha uns 5 anos, e veio me dar na minha mão, assim. Eu juro pra você, não acreditei. Eu comecei a chorar na frente da criança, assim. Eu falei, cara, eu não acredito, sabe? É tipo o universo entendendo que você tá num dia muito ruim. E eu peguei aquele Hello Kitty e pus o meu no meu machucado, assim. Então eu falei, cara, esse país é sensacional, assim. E é uma terra natal pra mim. Então, meio que tá tudo bem, a gente tá aqui, sabe? Então, de novo, esse pensamento coletivo que a sua amiga mencionou. É, então, e você sabe que isso me faz pensar. Eu tive na semana passada numa viagem para Alter do Chão, né? E a gente teve a oportunidade de visitar uma comunidade lá chamada Comunidade de Anã. E eu achei muito bonito. Tem uma mulher que a gente conheceu na comunidade de Anã, chamada Dona Odila. E ela fundou um grupo na comunidade. Anã é o nome, não é porque as pessoas são, né, de baixa estatura. Descreve Uhum. com dois As. E aí ela fundou um grupo de mulheres chamado Musas. E Uhum. teve uma facilitadora que foi lá e tal, e tinha muita dificuldade das mulheres trabalharem, na verdade, Musas é Mulheres Unidas Sonhadoras de Anã. E aí ficou lindo Uhum. esse nome, porque elas começaram a trabalhar com a piscicultura, né, com o cultivo de peixes, começaram a entender que para cultivar os peixes, né, para ter peixe o ano inteiro, porque lá tem muita história da cheia e da seca, então às vezes tinha peixe mais, às vezes tinha menos peixe, como é que fazia? Precisavam aprender a fazer a ração do peixe. Então elas começaram a desenvolver técnicas para fazer a ração do peixe e tal. Bom, enfim, essa dona Odila está com 66 anos. Ela, ao longo dos últimos anos, ela organizou esse grupo. Essa mulher é uma força absurda, mas ao mesmo tempo também ela já diz que ela tá cansada, uma personalidade forte, com uma certa dificuldade até de pedir ajuda mesmo, né? Mas agora tem uma nova geração chegando e a gente teve a oportunidade de conhecer lá a Elisana, que é uma menina de 20 anos, um espetáculo também, tá fazendo faculdade de agronomia e já está entrando à frente assim de muita coisa. E ela disse uma coisa muito bonita assim, quando a gente estava conversando com ela, a Elisana falou assim: "Para mim, a floresta é sobre pertencimento. Não tem diferença entre aquilo que eu sou e os seres da floresta. Então, a gente vive aqui o tempo inteiro em relação, né? Se eu percebo, por exemplo, que as abelhas não estão chegando, eu sei que tem alguma coisa na mata que está acontecendo de estranho. Eu sei que pode ter um incêndio em algum lugar, eu sei que pode estar vindo um ano mais seco por aí. E eu sinto que esse olhar, né, para que a gente sinta o pertencimento, a gente precisa estar menos ligado nas nossas questões mundanas egóicas. A gente precisa um pouco abrir mão daquilo que é o nosso confortinho em casa, né? O nosso sofazinho, o nosso brinquedinho, o nosso carrinho, né? E a gente precisa pensar mais no coletivo, e a gente está precisando muito disso, né? Ah, Mari, que você me faz pensar num outro tópico da metodologia, que é um conceito de escrita que a gente criou na Tori, que é a escrita raiz. Essa escrita raiz, ela vem, a inspiração dela é o livro A Vida Secreta das Árvores, Hum. né? Não sei se você já leu. Já. É, é maravilhoso. E tem uma versão em quadrinhos também que eu super recomendo, assim. É linda, tá maravilhosa a edição. Mas qual que é a ideia da escrita raiz? As árvores, até pouco tempo atrás, a gente achava que elas eram seres individuais, né? E estavam Uhum. desconectados. E esse engenheiro florestal alemão, Peter Wollenberg, eu não sei pronunciar o nome dele, ele descobriu que as árvores, debaixo da terra, as raízes estão em comunicação por redes de fungos, né? Que é como se fosse uma internet das árvores. E a gente trouxe essa metáfora para Tori, porque a gente entende que quando a gente escreve dessa forma, sem dor, com essa escrita raiz, a gente primeiro aprofunda as nossas raízes, ou seja, tem mais nutrientes, tem mais força, e a gente também expande a nossa capacidade de comunicação com o grupo, né? Falando de comunidade. E o que faz uma floresta forte são raízes interconectadas. E é isso que a gente tem sentido na Turi, por isso que a gente se chama de movimento. É quase que fosse como se fosse uma floresta que caminha junta. Né? Ela não está parada, ela está conectada. Então ela vai mudando assim. Hoje a gente não está se falando, mas a gente está conectado debaixo da terra, no subterrâneo. Né? Uhum. Então, assim, essa relação com a floresta que você trouxe de Alter do Chão,
tem muito a ver com a escrita, assim, no sentido metafórico, né? Para ver como a vida ensina nós, seres humanos, que somos seres vivos, a viver de verdade. Pois é. A Tati Contato está aqui na nossa live, Ah, né, junto, e ela estava nessa viagem de Alté, e, é, e ela falou, a gente fez uma roda de partilha no final da viagem, e essa história da conexão entre as árvores foi justamente a partilha dela, dizendo que foi assim que ela tinha se hum, sentido naquele grupo de mulheres, que de alguma maneira cada uma foi nutrindo a outra naquilo que cada uma precisava, né? Porque eu sinto também um pouco isso, quando a gente se permite estar em um grupo, né? E é sempre o que eu procuro trazer para as experiências da Soumi também buscando a nossa autenticidade, mas respeitando o lugar do outro, né? Sem, sem ser uma afronta para o outro com a nossa autenticidade, mas ao mesmo tempo preservando aquilo que é mais importante do nosso valor, a gente consegue mesmo gerar uma sensação de pertencimento e de segurança em que as pessoas todas se sentem parte do grupo. Sem ter uma que é mais importante ou outra, porque não é sobre isso, mas é como cada um consegue olhar para o todo para se fortalecer, inclusive, né? E isso é muito bonito. E a gente tem muito para aprender com a natureza, né? Sobre isso. Eu não sei se você. E essa ligação com a natureza, eu não sei se hoje eu postei até por causa da morte do Hermeto Pascoal. Não sei se você viu esse vídeo dele, ele contando que quando ele era criança, ele pegou uma folhinha e fez uma flauta e começou a tocar lá duas notas. Tinham dois passarinhos na árvore e os passarinhos fugiram. E aí ele falou, ih, os passarinhos não gostaram, né? E aí, de repente, ele seguiu tocando, tal, não sei o quê, e de repente voltam 10 passarinhos. E aí ele falou, cara, eles foram chamar os outros, né? E ele falou, como eu nunca enxerguei muito bem, eu tive que aprender a enxergar pelo sentir. E não é sobre eu tentar adivinhar qual é a música que o passarinho vai gostar, mas eu posso sentir se ele tá gostando ou não. E posso fazer aquilo que ele vai gostar. Eu achei tão lindo. Ele era muito, nossa, né? Genial, assim, né? nossa, que lindo, Mari. E, É. e eu até vi o Mar na sua fala agora quando você falou de autenticidade e respeito ao outro, né? Hum, Porque eu acho que o equilíbrio, a harmonia, a magia acontece quando a gente sabe equilibrar a nossa autenticidade e o espaço do outro, né? Um exemplo muito claro, se a gente está num grupo de 10 pessoas, eu quero expressar minha autenticidade, e só eu falar o tempo inteiro, eu vou estar expressando, porém eu vou estar consumindo o espaço de outras pessoas, total. né? Então é uma sensibilidade, é uma escuta perpétua para a gente saber, eu posso me expressar, sem consumir o espaço do outro, e do outro lado tem pessoas que têm mais timidez para se expressar nesses grupos. Então, como é que, eu acho que até a nossa função de facilitadores, prestar atenção nesse perfil, né? E Uhum. convidar esse perfil para entrar em cena, mesmo que seja para falar pouco, mas para gerar pertencimento. Eu vivi isso muito no Japão, no SWAI, né, que é o programa onde nasceu a Tori, porque tem gente de vários países e continentes. E eu fui facilitador 2 vezes, e um dos maiores desafios é como é que você equilibra a palavra? Porque a cultura japonesa ela vai prezar sempre pela escuta e vai esperar a pessoa falar. Só que nós, mais ocidentais, de forma geral, né, com muitas aspas, a gente tende a se impor. Então ficava uma dinâmica que os ocidentais falavam e os japoneses ouviam. Só que o programa era sobre justamente encontrar esse espaço de coexistência, esse mar, Uhum. né? E é uma arte, gente, não é tão simples assim, mas é isso que a gente tem que buscar dentro da gente e entre nós também. Total. É bonito isso, né? Você sabe que eu fiz um retiro uma vez em Bali e metade do grupo, tinham 60 pessoas, mas metade do grupo era de chineses. E além da questão da língua, porque o retiro todo estava sendo dado em inglês, então para a gente poder se comunicar com os chineses, precisava eles falarem em chinês, aí a tradutora traduzir do chinês para o inglês para os facilitadores, depois eles falavam inglês, depois retraduzia para o chinês. Então era um exercício de escuta maravilhoso, porque primeiro a gente não compreende, então se você quiser escutar, você vai ter que escutar mesmo, né? Depois. Então, também é uma. Só isso já mudava totalmente o ritmo que você tá no seu dia a dia. Porque quando você tem alguma dificuldade de comunicação, seja porque você não conhece a língua, ou porque você tem alguma outra dificuldade de comunicação, você já precisa prestar mais atenção, né? Você sabe que uma coisa curiosa que está acontecendo comigo, né, que talvez você já viva há mais tempo,
é essa história dos óculos. Eu acho muito interessante como os óculos viraram um mar na minha vida. Por quê? Porque Sim. hoje, se eu tiver sem óculos, eu não uso óculos, né, não para ler, eu uso só para ler. Então, se eu tiver sem óculos, eu não posso pegar meu celular. Nem que eu queira, porque eu não vou enxergar nada. Uau. Então, o que acontece, né? Tem gente que fala, nossa, eu não vejo a hora de botar aquele colírio que parece que vai contrair e vai durar um dia e vai tratar dessa história da vista cansada, né? Tem uma perspectiva aí do lançamento desse colírio. E eu falo, cara, eu não quero usar isso. Porque o fato de eu ter que parar, lembrar onde estão os meus óculos, aí colocar, limpar os óculos, aí colocar os óculos para poder ler uma mensagem ou escrever uma mensagem, ali eu estou fazendo também os meus mar, sabe? Virou um Hum, respiro para mim. É interessante isso. Não dá para eu ter mais o mesmo ritmo. E hoje eu estava falando com uma amiga também sobre essa questão da perimenopausa e tudo mais, né? Eu estava falando, eu tô num ritmo bastante puxado, assim, de trabalho. E tenho sentido aquele tal do fog mental, né? hum. Que dá uma embaçada. Às vezes você esquece as palavras, às vezes você não lembra muito bem o que você tinha acabado de escrever, e aí você fica com medo, fala, cara, como é que eu vou dar uma palestra, escrever a palestra e se eu não lembrar, né? Mas você sabe que tem um monte de amigas minhas mais ou menos na mesma fase que estão procurando a reposição hormonal para se libertar do fog mental. E eu tô achando o fog mental interessantíssimo, porque me obriga a diminuir o ritmo, né? Hum. Inclusive, por exemplo, outro dia eu estava conversando com os meus filhos e estava falando o quanto eu estava cansada para eles me ajudarem na cozinha, tirar a mesa do jantar, a lavar a louça. E aí eu estava contando alguma coisa e esqueci uma palavra. Aí eu falei pro Miguel, falei, Miguel, tá vendo como a mamãe tá cansada? Mamãe tá até esquecendo as palavras. E ajudou eles a serem mais empáticos comigo, sabe? A poder realmente acreditar que eu estava cansada. Então, eu sinto que se também o seu ciclo natural te traz para essa condição, e eu sei que esse é um assunto muito polêmico, de alguma maneira a gente pode aproveitar isso que o ciclo natural está trazendo para se beneficiar, porque talvez o ritmo não seja aquele que eu estava levando, talvez o ritmo novo seja esse, em que eu preciso fazer menos coisa, em que eu preciso entender que meu tempo é outro, falar com mais calma, falar menos coisas, né? Uau. Mário, e eu acho que volta para aquele ponto dessa cultura de hiperprodutividade que a gente vive, né? Porque a gente projeta trabalhar como uma máquina, mesmo que a gente não coloque essas palavras assim, né? Ir dormir para continuar a trabalhar como uma máquina. E por isso que esses espaços de massa são muito importantes, né? Até para puxar, a gente está em setembro, né, Mari? Setembro amarelo, falar de saúde mental. E eu acho que o mar vem como antídoto filosófico e o antídoto prático também, né? Para a gente, de novo, a gente somos seres vivos, né? Então usar o mar talvez também como uma biotecnologia, né? Uhum. Usar a pausa como uma biotecnologia para ajudar a gente a viver melhor, né? Semana passada, eu tive que. Eu estava da metodologia, e eu passei 4 dias em Ubatuba, né, numa casa sozinho por 4 dias fora de São Paulo, e obviamente foi um mar isso para mim, né? Eu tive a acessibilidade, eu fui, e foi incrível para justamente antes de escrever a conclusão, eu fiz absolutamente nada de manhã e à tarde, e no fim da tarde eu falei, tá bom, eu tô pronto para escrever, né? Porque é a conclusão do livro. Então, assim, tinha que ser algo muito fluido. Eu não queria programar, nossa, o que tá no mercado agora, quais são as trends, né? Deixa eu escrever uma conclusão, assim, com palavras-chave. Não. Você queria sentir a conclusão. E eu precisava do mar para me ajudar. E aí eu voltei muito mais relaxado, muito mais feliz. E lembrei que a gente precisa. Eu mesmo, gente, eu esqueço de botar o mar na minha vida. Eu quero ir pra praia pelo menos de novo, assim, sabe? Então, é isso. É um eterno aprender, né? De não esquecer. Então, espero que vocês aí que estejam ouvindo a gente, 44 pessoas, que é o número meu cabalístico para mim, eu tô morando no número 44 agora, também integrem o mar na vida de vocês. Ô, Ivan, Ah, aqui, eu tô louca para ler esse livro da metodologia da Tori. Quando que vai ser publicado? abril do ano que vem. Já estamos Abril do fechando ano uma que vem. data pro lançamento
E para bom, a gente até compartilhar, gente, eu entrevistei a Mari para esse livro. A Mari vai estar nesse livro, né? Ela foi uma das entrevistadas para eu preparar a metodologia por causa desse entre-espaço entre Soumi e Tori, né? Que rimou desde a primeira vez que eu ouvi. Soumi e Tori rimam, né? Então, abril do ano que vem, gente. Então sigam a Tori, porque esse é um livro, já para fazer a ponte, para ajudar vocês a integrar a escrita na vida de vocês, né? Para vocês gerarem os mas é, com autonomia. Óbvio que a gente pode ajudar, a gente quer ajudar, mas que vocês também possam gerar esses mas. Que vocês possam carregar sempre isso aqui do lado. Eu tô aqui falando com a Mari com um caderno do lado, porque a gente tinha um roteiro de base, mas no espaço as coisas se criaram, né, Mari? Então, é isso. É, e eu acho lindo isso, né, Ivan? Porque eu acho que uma das coisas que o diálogo precisa ter, e eu fico muito triste, por exemplo, quando eu vou entrevistar alguém, ou quando eu vou dar entrevista também, né? Ou quando eu vou mediar um painel, quando todas as perguntas estão combinadas ou pré-combinadas e não pode saída, porque eu sinto que o diálogo é um grande má. Ele precisa ser, ou ele precisa conter vários más para que a gente possa ir fundando ou costurando, tecendo o que vai ser dito através de um fio invisível, que a gente não sabe para onde vai, né? Se a gente já sabe tudo que a gente vai falar, qual é a graça de falar? Não quero mais falar com você, né? A gente se falou várias vezes sobre esse tema e várias histórias que a gente contou hoje, a gente nunca tinha contado entre a gente, né? Então foi muito diferente mesmo, foi muito legal. Ó, a Gisele fala: Oi, Gi, você tá aqui? Bem-vinda. Eu estava no evento da Gisele da Oncosuperação, um evento lindo para pacientes com câncer ontem. Ela está falando aqui, ó. Com o passar do tempo, precisamos de mais pausas para recarregar a bateria. Está tudo bem. É isso aí, Gi. Aliás, Gi, você está super convidada para ir lá no nosso evento na semana que vem, domingo. Estou convidando aqui todo mundo que está aqui na live. Repassem o convite para os amigos. A gente vai falar mais sobre o mar e vai experimentar o mar no pavilhão japonês do Parque do Ibirapuera, que por si só já é um lugar, né, que predispõe a gente a essa pausa, porque é um lugar lindo, incrível. Quero muito agradecer também o pavilhão por abrir esse espaço para gente, porque eu acho que é maravilhoso poder contar com um espaço como esse em São Paulo. E a gente vai estar recebendo vocês o link para fazer inscrição no nosso evento. A gente vai ter três eventos. O primeiro vai ser no pavilhão japonês e os outros dois vão ser em outro lugar. Só para vocês saberem, o evento custa R$ 130. Tem a taxa do Simpla, mas se vocês quiserem entrar em contato, por exemplo, com a Soumi, pode ir lá no meu link, no meu Linktree da bio ali. Dá para mandar um WhatsApp para a Soumi. Se quiser fazer um Pix direto para não pagar a taxa do Simpla, também funciona, porque às vezes a gente tem a taxa de administração, as pessoas pedem para tirar. E é um evento que é das 10 até meio-dia e meia, no domingo, que vai estar ensolarado, que eu já vi a previsão do tempo. Vai ser um dia bonito para a gente se encontrar e para a gente poder fazer essa pausa e conversar mais sobre o mar. Vou amar ver vocês lá. Obrigada, Ivan. Obrigado, Mari. Posso só dar uma palhinha sobre o pavilhão, porque é um Claro. espaço muito especial para mim e para Tori. O pavilhão, ele é a materialização do mar em São Paulo. Muita gente não conhece o pavilhão e aqui eu queria fazer esse apelo para vocês virem conhecer, se possível no Matox, mas conheçam esse espaço porque é um lugar mágico, é a réplica de de um palácio, né, de Kyoto, se eu não me engano. Tem jardim japonês e assim é uma paz assim no meio do Parque do Ibirapuera. E o nosso evento vai ser na sala de cerimônia do chá. Né? Se vocês estudarem um pouco sobre cerimônia do chá, tem muito mar na cerimônia do chá. Tem a espera, não é só chegar e tomar o chá. Tem todo um preparo, tem toda uma espera para o chá ganhar o corpo e para você também se preparar para receber o chá. Não é algo assim instantâneo, que a gente vive na cultura do instantâneo, do é para ontem. Então, o pavilhão japonês, ele é o espaço perfeito para a gente dar esse pontapé inicial com gentileza, com respiro e com muita presença. Então, obrigado, Mari. Obrigado a quem acompanhou a gente. É sempre um prazer poder estar com vocês, mesmo que a gente não veja, a gente sente que tem esse retorno, esse eco, e é sempre uma alegria compartilhar. Total. Obrigada, Ivan. Nos vemos então em breve. Um beijo, bom finalzinho de domingo aí para você. E essa live Para vai você ficar também, Mari. salva, né? Eu vou te convidar para colaborar aqui nela. Vamos ver se eu consigo fazer isso com a live, para daí a gente poder divulgá-la ao longo da semana e pedir ajuda aqui para as pessoas também para divulgar para outras pessoas que não puderam ver a live, tá bom? Então, beijo. Perfeito.
Bom domingo. Beijo, Tchau, gente. tchau. Bom descanso. Tchau. Bom mar para Obrigada. vocês. Tchau. Tchau, tchau.